Olá, no ar o Sala de Visitas pela TV Câmara São Paulo. Hoje vamos falar sobre tratamentos alternativos. Eles agradam e conquistam mais adeptos a cada dia, principalmente aqueles que se mostram resistentes à medicina tradicional. O nosso entrevistado é João Oreste Cafarelli, diretor do Instituto Mahat. Seja bem-vindo, professor. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Conosco também a Bárbara Souza, pesquisadora de terapias alternativas. Obrigado pela presença, Bárbara. Obrigado pelo convite e pela oportunidade, de estarmos divulgando aí as terapias alternativas. Legal. Professor, eu começo perguntando então, sobre essa questão. A cada dia mais e mais adeptos, mais e mais pessoas buscando as terapias alternativas? Terapias alternativas, complementares, holísticas, que é muito usado hoje, onde a gente tem uma condição muito ampla da abordagem de patologias e tudo mais, que não fica focado única e exclusivamente à parte física. Os tratamentos, em princípio, eles iniciam no campo energético das pessoas. Então, você tem uma abrangência maior no trabalho, em todo esse trabalho que é desenvolvido. E a busca é constante porque hoje já tem efetividade nas respostas, nos retornos, com relação a todo esse trabalho. Na verdade, também, vamos dizer assim, ele complementa, de uma certa forma, as terapias convencionais, o academicismo, medicina e tudo mais. Quer dizer, não bate de frente, mas, de uma certa forma, as pessoas optam muito pelo alternativo porque é menos contundente, vamos dizer, é menos químico, é mais abrangente, a especificidade quase que não existe, Agora, o holismo, como o senhor citou, na verdade ele busca o todo, o conjunto, a sociedade, Aristóteles já dizia que o todo é maior do que a soma de todas as partes. Sim. No caso aí, o encaixe do holismo dentro do trabalho das terapias complementares se refere ao todo da estrutura do ser telúrico, do ser hominal, onde você envolve o corpo físico, a alma e o espírito. Então, a abrangência de atuação, por exemplo, é muito mais completa do que você focar somente o corpo telúrico, o corpo físico. Nós temos condições, inclusive, de detectar situações ainda não instaladas a nível patológico, que ela já tem um registro no campo energético. Então, você já evita que a pessoa venha a sofrer da patologia, brecando o alimento dessa patologia que é vibracional, no campo energético, que nos conceitos tradicionais não é abordado e não é conhecido e não é considerado como algo importante. E é muito importante, porque até em aparelhos eletrônicos, se você não fornece energia, eles não funcionam. Sim. São lá perfeitos, mas você tem que alimentá-los para eles virem a funcionar. E a estrutura telúrica, a estrutura humana, funciona da mesma forma. Tudo que acontece e se densifica, tem um registro anterior, que é o energético que alimentou aquela situação. Então, a principal abordagem, quando a gente fala nesse processo holístico, é em virtude a esse tipo de comportamento e de abordagem. Você vai na raiz para evitar as consequências. Precisa de um equilíbrio entre espírito, alma e corpo. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, quais são as áreas emergentes, professor? Bom, hoje, a corrida atrás da radiestesia, que é um processo de diagnóstico, e também de tratamento, onde entram aí várias situações, várias faixas diferenciadas, para a utilização de instrumento, ela é muito procurada. Aí você vem com tudo isso, somando com medicina tradicional chinesa, acupuntura. Hoje está muito em voga a moxa, porque foi muito usado nas Olimpíadas, todos os atletas passaram por um tratamento de moxa bustão,
Então, está todo mundo procurando a eficácia da terapia muito grande. E aí começa a enveredar para a aromaterapia, a fitoterapia é muito importante, os florais de Bach são muito importantes, né? Fecha-se o cerco, vamos dizer assim. Então, a gente estuda a forma mais adequada e a técnica mais adequada para cada segmento e faz um pacote de processo de recuperação, né? Por isso, entra aí, volto a falar, o holismo, né? Você fecha o cerco. Agora, falando desse pacote todo, Bárbara, a questão da cromoterapia, os próprios florais e o holismo, citado pelo professor, estão em voga agora, né? A tendência é essa agora. A sociedade anda aceitando mais, né? Porque anda se falando mais a respeito do assunto, mesmo porque são métodos preventivos. Então, as pessoas que geralmente elas têm um cuidado maior, utilizando a fitoterapia, né? A própria acupuntura, né? Massagem, o reiki. Geralmente são pessoas do que se autobuscam. Porque hoje, por que está abrindo? Está se abrindo porque o ser humano começou a acordar para si. Então, como tudo está dentro dele, e você, como um bom oriental, sabe disso, né? Dessa cultura que favoreceu tanto a um povo de acreditar em si, buscar em si, isso está favorecendo. Agora, muita gente desacredita, digamos assim, que a questão das terapias através da música, dos aromas, que elas não sejam eficazes, né? Como é que pode mudar a questão de alguma doença, de alguma enfermidade através da música, do aroma, enfim? Primeiro, quando você faz parte de um grupo de pessoas, independente de qual área, você já se torna mais saudável, né? Porque você já está em contato com o outro, você já está ali sendo reconhecido pelo outro. O outro vai despertar seus dons, né? Então, a música, ela favorece em tudo. A música favorece para uma criança, desde que tem síndrome de Down, a uma criança normal que passa a ter problemas emocionais. Se trabalha muita frequência nisso tudo. E a célula é muito receptiva a padrões frequenciais. Isso que ela falou é muito importante. Veja, dentro do segmento de busca para a recuperação de neoplasias, por exemplo, dependendo do tipo de música que a pessoa ouve, ela começa a acelerar o processo de recuperação, a resposta receptiva ao tratamento por estímulo sonoro, por estímulo frequencial. A célula ressona e ela começa a responder com o equilíbrio magneto-elétrico de uma forma mais rápida e mais equilibrada. Agora, falando nisso, professor, então, já aproveito... É importante ela ter abordado, ou você ter perguntado a respeito da musicoterapia, né? Porque ela se soma com as outras terapias. Com a musicoterapia, tanto faz os instrumentos, né? Igual a coordenação motora. Tem pessoas que fazem vários tratamentos e quando ela descobre a alternativa da música, é uma coisa simples. O tratamento, todos os tratamentos, os mais eficazes no mercado, na história da humanidade, foi feito de coisas simples. Não foi feito de coisas complicadas. Então, hoje, a sociedade está acordando para isso, que é tudo muito simples, é tudo muito fácil. Ela tem que deixar de ser omissa com ela, se responsabilizar pelo seu próprio eu, se buscar, porque ela se torna mais equilibrada, mais feliz, mais amada. Ela deixa de trazer problema no trabalho, ela deixa de ser invejosa, ela deixa de ter cobiça, porque isso vai diminuindo o tamanho diante da imensidão que é o amor próprio. Agora, professor, já aproveitando o gancho, a radiestesia seria uma terapia que o senhor é pioneiro aqui no Brasil, inclusive, né? Veja bem, eu comecei isso há mais de 45 anos. O Instituto tem uns 35 anos. Eu comecei isso com adolescente, em princípio, dentro de um caminho espiritualista, né? Ou, melhor, espírita. Hoje, espiritualista. Eu não tenho nenhuma aptidão, não sou religioso, não tenho religião nenhuma. Mas, enfim, a radiestesia partiu, em princípio, de um processo de diagnóstico.
que em 1999, por exemplo, ela foi considerada o sistema de diagnóstico mais perfeito e mais abrangente com relação a distorções patológicas do ser humano, vibracionais e espirituais. Tá? Então, tudo começou com o diagnóstico. A partir daí começou a se desenvolver uma forma que se chama radiestesia de onda de forma, onde por geometria de números áureos e tudo mais, foram desenvolvidos gráficos geométricos radiestésicos que emitem padrões de energia equilibrado, onde você pode cuidar de uma estrutura energética à distância, usando a interferência dos padrões geométricos, com um resultado, em princípio, assustador. Hoje a gente está acostumado, né? Então é meio que pau e bola. Você está fazendo e liga para a pessoa e a pessoa vai, ixi, o que está acontecendo? Agora, Bárbara, quais os países que mais utilizam essas terapias alternativas? Japão, China. Agora, a Europa usa bastante, né? Também. Está usando bastante. Portugal está muito na frente nisso. Os franceses usam muito. Surgiu no Oriente? Sim. Né? No caso da radiestesia, ela surgiu na China. Tem uma confusão aí, que a radiestesia tem origem no Egito. A realidade é outra. Ela surgiu na China. Os imperadores chineses é que começaram a estudar isso, que já vem lá de trás, né? Quando o aborígene, quando o homem das cavernas encontrava o gado para se alimentar, água para saciar a sede, usando processos, entre aspas, considerados mágicos, mas na verdade era um processo de ressonância vibracional. E eles encontravam os poços de água para suprir a necessidade de água, né? E as manadas de animais, usando a radiestesia. E isso foi crescendo e foi se transformando de uma certa forma técnico, e hoje é pura ciência. Hoje todo esse trabalho alternativo tem um peso muito, muito grande com relação à veracidade das ocorrências, e a parte científica se explica tudo, mesmo num contexto espiritualista, que é o meu caso. Eu me dedico muito a esse trabalho, né? De abstrações, a parte espiritual e tudo mais. Hoje você prova tudo que se faz considerado como holístico ou alternativo. Pegando o gancho aí do senhor, no Brasil, nós somos os pioneiros. Né? Porque viemos de índios, aceitando ou não. Né? Então, nós temos, sim, a nossa cultura de benzimento, de orações, né? Porque aqui as benzedeiras hoje tem espaço xamânico. Então, como que foi o caminho de tudo isso para a sociedade poder reavivar essa cultura que se encontrava adormecida? Porque você não vê mais benzedeira. Então, substituiu, hoje tem o quê? Os espaços xamânicos. E quando você entra, eu falo por causa de estudar os espaços, conhecer os pesquisadores, as pessoas que estão envolvidas, né? Você vê aí as ervas, que entra a fitoterapia. É muito importante isso pelo seguinte, em princípio, tudo isso estava voltado a um conceito da pessoa ter fé, para que ela estimulasse uma situação de poder receber alguma coisa. Hoje não. Dentro do segmento, como existe toda uma sequência de ocorrências provadas cientificamente, isso começou a ser aceito de uma forma diferenciada, independe da pessoa ter fé ou não. Se o técnico, se o terapeuta, se o profissional seguir realmente os conceitos científicos, ele vai ter sucesso. Daí uma área de preconceito e de polêmica a respeito do assunto, né? Vou pedir licença para vocês, tem muita coisa ainda para a gente abordar desse tema. A gente só vai fazer um rápido intervalo aqui no Sala de Visitas e voltamos já já, não saia daí.
Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre tratamentos médicos alternativos. Continua o debate com o João Oreste Cafarelli, diretor do Instituto Marratti, e Bárbara Souza, pesquisadora de terapias alternativas. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre a questão do efeito placebo, por exemplo, professor. Veja bem, é óbvio, existe o efeito placebo, que dentro do que a gente costuma trabalhar, nada mais é do que um processo de autocura. A pessoa desperta dentro de si uma necessidade, uma vontade tão grande de conseguir a recuperação, que ela força uma situação de resposta, mesmo sendo efeito placebo, de resposta do equilíbrio cosmotelúrico celular. Então, ela cria a autocura. É chamado, dentro do academicismo, de efeito placebo. Mas é muito comum hoje, dentro do segmento alternativo, você considerar a autocura como algo muito importante. Inclusive, muitos dos segmentos estimulam que a pessoa faça isso pela autenticidade ou pela personalidade energética. Ninguém te mexe, se mexe. Entendeu? Aliás, o efeito placebo, não sei se vocês já ouviram o efeito, o chamado, a lei da atração, muito utilizada por jovens, hoje empreendedores, ou seja, ela foge um pouquinho até da área da saúde, indo para o empreendedorismo, o pensamento positivo, para conquistar as coisas na vida, né? Isso é um trabalho energético. Isso cria uma situação de favorecimento no teu campo áurico da saúde. É óbvio que o que vai aparecer na aura é produzido pela estrutura interna, pela célula. Como você mexe com o equilíbrio cosmotelúrico da célula e você cria uma situação magnetoelétrica de compensação, você vai produzir recuperação, vai produzir cura. Ou acelerar processos. Aí, poxa, a fé, como é que entra nisso? Se isso for trabalhado com conhecimento de causa, onde você trabalha a convicção, não precisa ter fé. Mas as pessoas que não têm cultura, não têm conhecimento adequado, vai pela fé, a fé te cura. Só que a fé tem uma explicação científica por trás. Que seria o positivismo, né? Até para que as pessoas que estão em casa entendam. Quanto mais negativo você for, você atrai coisas negativas. Com certeza. Quanto mais positivo, você atrai coisas boas. Semelhanças. Né? Seria a teoria da prosperidade bíblica também, né? Pelos evangélicos, que não seria só a fé, mas é a questão do positivismo. Sim. É questão da ação, né? Eu acho que o ser humano ele tem que aprender que a fé dele ele denota através da ação que ele tem com ele e com o outro. No dia a dia que você denota a sua fé. Né, o seu comportamento com você, com o outro, porque não adianta as pessoas colocarem a responsabilidade na fé e não agir, não mexe. Não adianta. Nem Jesus vai te curar. Não tem dinâmica. Não adianta, porque você não tem a vontade e você não tem o menor estímulo com você. Então, quando o ser humano chega nesse estágio, é terrível. Né? É onde não se deve chutar, é onde se deve o quê? Trabalhar a misericórdia que cura, mas se você tiver uma ação verdadeira diante do outro, né? Que é o não julgamento. Hoje eu acho muito bonito o que está acontecendo, né? Acabar com esses rótulos, essa hipocrisia de achar que você é o perfeito e que o outro tem defeitos, né? Eu me dei mal no trabalho, não. Você, sabe, a pessoa não tem uma boa atitude no trabalho, e ela não assume a escolha errada que ela fez. Ela coloca no outro a responsabilidade. Então, não adianta ter fé e não ter atitude. Que denote a sua fé. Não se completa. Não se completa. Aquela questão, eu não nasci jogador de futebol, eu não nasci uma cantora, um cantor, um artista de cinema, né? Quer dizer, mas isso vai por buscar. Terra. Se você for buscar se necessário, trabalhar para isso. Mas vai buscar o para que você nasceu. Às vezes a tua escolha racional, consciente, está sendo conduzida de uma forma errada. Vai buscar o para que você nasceu. Qual é o teu segmento que vai trazer sucesso? E não ficar tentando copiar e seguir alguma coisa onde não está pré-determinado por você, né? E não vai trazer sucesso.
Então, isso é uma questão de sai orientação, de compreensão, né? Agora, voltando para a área médica, falando em médicos, inclusive, grande parte da resistência vem por esses profissionais. Com certeza. O corporativismo é muito forte, é muito grande, porque, objetivamente, envolve muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, o ser humano passou a ser um cliente e não um paciente. O ser humano passou a ser um ótimo produtor de renda e tratado como robô. Que dentro do trabalho holístico é diferente. É tudo personalizado, é individualizado. Então, no mundo inteiro, o academicismo chegou num ponto onde, de repente, o que importa é a conta do banco. Entende? E, por trás disso, a produção massiva de mortos-vivos. Quanto mais tempo o doente permanecer doente e se mantiver doente, mais dinheiro ele vai dar para a indústria da morte. Agora, professor, qual o posicionamento da OMS, a Organização Mundial da Saúde, em relação a essas terapias? A OMS ela tem uma equipe de pesquisadores buscando, de uma certa forma, dados para transformar alguma coisa considerada como algo paliativo, impossível, em algo real. Já é de conhecimento mundial a consideração da OMS como tratamento espiritual para obsessão, por exemplo. Já entrou no ramo da ciência. Agora, a questão... ocorre. Então, desculpa, só para concluir, a OMS, ela, de uma certa forma, ela não contrapõe. O que ela quer? Que tudo seja provado cientificamente. Certo. Isso, aqui no Brasil, é totalmente diferente. O academicismo aqui bate de frente e arregaça e não quer porque a competição é muito forte. Para a gente finalizar, então, professor, para os dois, a questão da fosfetanolamina, a polêmica pílula do câncer, sim. né? Que, inclusive, vai ser abordado no encontro, né? Uma parte do encontro, que vai ser no dia 24, vai abordar 24 de setembro agora. De setembro, com a participação de pesquisadores que vão palestrar, de pacientes que se beneficiaram com a pílula, que também não está sendo aceita pelo que ela apresenta de benefícios efetivos, já aprovados, mas não considerados oficialmente por critérios da Anvisa, que de repente atropela e está defendendo mais uma vez a indústria da morte, né? Isso é taxativo. Então, a abordagem vai ser muito importante. E a fosfetanolamina veio para ficar. O mundo inteiro vai se beneficiar da fosfetanolamina. E as provas da eficácia dessa substância são claras aí aos quatro ventos, né? Então, a gente tem feito muitas campanhas no Brasil inteiro. Todo esse processo hoje está na mão do Supremo para ser decidido uma contraposição da AMB, Associação Médica Brasileira, mas está quase sendo resolvido, de uma certa forma, para que seja permitida a liberação da fósforo para uso compassivo, porque realmente ela é eficaz. E quem se envolveu com isso não são garrafeiros, curandeiros, são cientistas, Dr. Gilberto, Dr. Marcos de Almeida, o Durvanei Maria, né? O Meneghello, eles são cientistas, eles são professores. Isso não foi feito no fundo de quintal. Momento importante, então, né? Esse encontro dos terapeutas. Bastante. Professor, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Gostaria que o senhor deixasse os seus contatos, né? E, de repente, a gente venha a abordar esse assunto em uma outra ocasião, porque tem muito mais coisas ainda, né, Bárbara, para a gente falar sobre o tema. Realmente tem muita coisa a ser abordada. E quem quiser conversar comigo, tem o Facebook, João Oreste Cafarelli, com 2 L's, e tem a página do Instituto Mahat, mahat@institutomahat.com.br, que vai ter todas as informações que as pessoas buscam em várias áreas, né? Não especificamente sobre a radiestesia ou a fosfetanolamina.
Tá certo. Tá, Bárbara, obrigado também pela presença, seu contato. Bom, o contato é a página do Facebook que nós estamos utilizando, né? E aproveito para convidar todo mundo a participar, dia 24 de setembro, a partir das 13 horas aqui na Câmara, né? O Encontro Paulista de Terapeutas. Procura lá no Facebook, venham, vai ser muito rico, vamos comemorar. Dia 24 de setembro, sabe o que nós vamos comemorar? O dia de bar, e é o dia que sai no calendário de São Paulo, o dia dos terapeutas florais. Olha só. Então vai ter o dia da radiestesia, vai ser palestras com muitos professores e mestres. Vem, que as pessoas vão gostar, e a prevenção é saúde. E a primeira parte, né? Porque em outubro tem um outro muito bom também. Que legal. Tá certo, então. E obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Fique na paz e até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.